Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com Geraldo Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira. E hoje o tema é comunicação social espírita. O que seria comunicação social espírita, Geraldo? Olha, nós aprendemos pelo conceito de comunicação que a comunicação é tornar comum. Nós conseguimos comunicar quando nós fazemos uma relação com o semelhante de tal maneira que a mensagem que é veiculada se torna inteligível ao interlocutor. Então, esse tornar comum é como se fosse uma equipe, uma comunicação, um entendimento, uma linguagem que é comum para todos entenderem. A comunicação social espírita é um recurso indispensável que a gente precisa aprimorar cada vez mais em termos da divulgação do espiritismo. Hoje nós temos recursos inúmeros que a gente pode adotar, utilizar, sobretudo a internet, as redes sociais, para divulgarmos o espiritismo. E a comunicação social é esse instrumento que a gente precisa aprimorar com a nossa dedicação, com o nosso cuidado, com o nosso zelo, para levarmos a mensagem espírita a todos aqueles que buscam esclarecimento e consolação. Você falou de redes sociais, internet. Quais os cuidados que nós precisamos ter ao utilizar esses veículos de comunicação? Pois é, o ideal é que nós façamos uma seleção, uma análise criteriosa da mensagem que vai ser veiculada antes dela ser postada ou ser publicada. Como a internet é um instrumento de comunicação muito rápido, muito célere, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas se, por exemplo, alguma mensagem foi veiculada e teve algum detalhe que mereça correção, faça a correção, mesmo que um pouco depois, não tem problema. Mas se nós estivermos sempre estudando, sempre atento às obras fundamentais do Espiritismo, sempre antenado com tudo o que está acontecendo, nós vamos buscar sempre a melhor maneira de divulgar a mensagem. Então, aproveitar a oportunidade com o estudo, com a reflexão, com a ponderação, sem ter pressa. A divulgação ela é urgente, mas nós não precisamos ser precipitados. Devemos fazer com cuidado, com zelo, mas fazendo de uma maneira inteligente, de uma maneira agradável, utilizando recursos, fazendo com que essa mensagem vá chegar, inclusive, não só ao público espírita, mas também a todo o público, inclusive o não espírita. Nos fale um pouco da arte e comunicação social espírita. Olha, a arte é um instrumento fundamental. Hoje nós conseguimos divulgar o espiritismo e isso está se intensificando cada vez mais através da arte. É a música, é o teatro, não é? São recursos os mais distintos que nós temos que merecem ser utilizados com zelo, com carinho, com um cuidado na hora da elaboração. Então nós temos recursos assim muito bons e que a gente precisa usar numa palestra pública, por exemplo, num evento que vai acontecer, através das mídias sociais. A gente tem condições de utilizar a arte, é esse instrumento poderoso. Mas tomar um cuidado, a arte, ela é um caminho, ela é como se fosse um instrumento, ela não é um fim em si mesma. Então nós devemos utilizar a arte para divulgar a doutrina e não invertermos. Estarmos assim utilizando a doutrina, simplesmente dando espaço para a arte como se a arte fosse principal. A arte é esse revestimento que a gente consegue dar, tornando uma forma agradável de transmitir a mensagem que o Espiritismo nos passa. Como o jovem da atualidade no movimento espírita pode ser utilizado, enfim, como ele pode ser envolvido pelos companheiros espíritas para trabalhar nas atividades do centro? Olha, o jovem é um potencial extraordinário que merece ser aproveitado. Então, nós não podemos dispensar a força do jovem. A força, o talento, a criatividade, isso tudo é muito importante. Então, o jovem, às vezes, ele não está, digamos, com a experiência para poder desenvolver um trabalho absolutamente livre. Mas, sob uma orientação, sob uma supervisão de alguém mais experiente, ele pode realizar grandes trabalhos. E daí a pouco já ter a experiência necessária até para estar coordenando uma atividade, por exemplo. O que não pode é dizer, não, você é muito jovem ainda, você não tem condições. Pelo contrário, é por ser jovem exatamente, estar forte, estar disposto e até disponível que nós, dirigentes das casas espíritas, devemos aproveitar esse recurso. Nós não vamos esperar esse jovem já ficar mais maduro para depois ele poder ser aproveitado no trabalho do movimento espírita, porque depois poderá ser inclusive tarde. É o momento de aproveitá-lo agora, não deixá-lo ir embora da casa espírita. Vamos fazer com que esse jovem seja aproveitado, esteja integrado e passe a ser um colaborador na casa espírita. Olha, você tem uma atividade muito grande na comunicação espírita e tem obras
muito significativas. Fale-nos um pouquinho sobre elas. Yasmin, nós todos somos aprendizes. Em termos do Espiritismo, sempre haverá alguma coisa a aprender. Nós temos tido uma preocupação já de algum tempo em tentar resgatar a informação espírita, que é um patrimônio espiritual valiosíssimo, e tornar essa informação mais disponível ao público. A comunicação serve para isso. Tradicionalmente, o livro é que cumpre esse papel e acredito que continuará cumprindo. E terá outros elementos, naturalmente, que são subsidiários. Mas nós estamos tentando fazer um trabalho de tal maneira que a informação espírita esteja disponível ao público, ao grande público, espírita e não espírita. Através do quê? Da chamada indexação. Quando você lê uma obra, você consegue recuperar os assuntos que contém essa obra, disponibiliza em bases de dados, e isso fica em portais, em sites, e você pode fazer a pesquisa e resgatar. Agora mesmo nós estamos dando andamento a um projeto chamado Reformador, em que nós temos a base de dados com os elementos imprescindíveis de identificação, por exemplo, o autor, o título da matéria, a localização exata, e você faz a pesquisa então e vai trazer um resultado, vai clicar no resultado, vai abrir a revista, o Reformador, e vai conseguir acessar exatamente aquele artigo que você está procurando. Você imagina isso em mais de 126, quase 130 anos de coleção. Não é? Então, esse é um trabalho. Um outro que a gente está finalizando é A Vida no Mundo Espiritual, segundo André Luiz, que é uma obra de referência que vai acompanhar o estudo da coleção A Vida no Mundo Espiritual, aquela que André Luiz ditou a Chico Xavier. Então, vai ter os resumos dos livros, biografia dos personagens que André Luiz cita, são 569, vai ter uma espécie de glossário dos termos que André Luiz utiliza. Nós começamos com 2.500, descemos para 1.470 aproximadamente, só para ver termos que não são comuns. Vai ter um índice geral que vai trazer todo o conteúdo, resgatando, se precisar de um nome, de uma informação qualquer que for. Nós vamos ter também uma coleção das orações que André Luiz fez ou colocou nas entidades fazendo, são mais de 40 orações, e os avanços como perspectivas científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. Por exemplo, André Luiz previu o carro voador. A gente não chegou lá ainda, mas nós vamos chegar. Geraldo, o que você diria para os companheiros da doutrina espírita que estão trabalhando na área da comunicação social? Que aproveitem a oportunidade. Nós estamos num momento muito especial em que o Espiritismo começa a ser divulgado mais extensivamente através das mídias, através do cinema, da televisão, do rádio, e a gente precisa aproveitar isso, fazendo um trabalho, na medida do possível, profissional. Um trabalho com competência, aproveitando esse espaço. Então, nós devemos nos qualificar cada vez mais. Um trabalho realmente de qualidade. Podemos nos aprimorar através de uma capacitação, buscando recursos, formando equipes de trabalho na Casa Espírita, voltadas exatamente para a comunicação social. Então, ter um grupo, uma equipe, um setor, uma área, se for possível, exatamente para estar atuando nisso. Porque a comunicação tanto é interna, como também é externa, com o público geral. E a gente precisa aperfeiçoar esse potencial, essa capacidade que nós temos, através dessa preparação adequada. Então, cumpre-nos fazer o trabalho da melhor forma possível, porque o Espiritismo, de fato, é um patrimônio que a gente não pode desperdiçar. É bom para nós, deve ser bom para os outros, então vamos divulgar. Obrigada, Geraldo, pela sua presença. Essa é a TV CERJ, junto à Casa Espírita, na construção de um mundo melhor.